Olá, bom dia, tudo bem? Chegamos à lição de domingo e a lição vem trazendo a questão da lei no céu. A lei é a expressão exata do caráter de Deus. Embora em Êxodo 20 ela tenha sido dada, transmitida ao povo, numa linguagem para escravos entenderem, não era a intenção primordial de Deus, no livro Patriarcas e Profetas, na página 374, a própria Ellen White diz que se o povo houvesse observado o concerto, a aliança, não teriam sido induzidos à idolatria, à escravidão do Egito, não seria necessário que a lei fosse gravada no Sinai e nem dada em tábua de pedra, porque como diz Jeremias 31, versos 31 ao 33, Deus queria sempre a lei no coração humano. Mas dito isso, nós precisamos entender o que diz Romanos capítulo 4, eu quero convidar você a ir até Romanos. É um texto que está além da lição, mas aqui nós vamos muito mais além para compreendermos a lição. Romanos capítulo 4, versículo 15, o finalzinho diz: aonde não há lei, também não há transgressão ou não há pecado. Pergunto para você, como diz a lição de domingo, Lúcifer, o anjo de luz, ele pecou no céu? Pecou. Ele cometeu transgressão. Então a lei de Deus, ela não foi dada no Sinai, como diz Paulo em Gálatas 3,19, ela foi apenas adicionada, porque a lei já existia muito antes. A lei já existia no coração humano, no coração dos anjos, na sua mente, no seu coração. Lúcifer, portanto, ele comete o pecado da transgressão da lei. Ele se afasta de Deus, ele tem outros deuses diante dele, ele pratica mentira e assim por diante. Você vai observar, perceber que numa análise mais cuidadosa que Lúcifer, ele transgrediu todos os 10 mandamentos em seus princípios que são eternos. E aí vem uma pergunta interessante que as pessoas me fazem, uma curiosidade sobre a lição de domingo. Havia lei no céu, por isso Lúcifer cometeu transgressão lá, a lei eterna. Mas Lúcifer podia ser salvo, ele e os anjos que o seguiram depois de cometerem transgressão? Sim, a graça também estava estendida a eles. Quando que ele não teve mais oportunidade por negar essa graça? Bem, quero ler para vocês aqui um texto de Ellen White no livro História da Redenção. Ela diz: havendo perdido sua posição nas cortes celestiais, Satanás ainda solicitou para ser readmitido no céu, depois que ele foi expulso, ela está falando. Mas Cristo lhe disse que isto seria impossível, percebeu? Satanás, Lúcifer, provavelmente por milhares de anos, ficou numa rebelião lenta, quem sabe milhões de anos, mesmo antes da Terra ter sido organizada ou criada, por assim dizer. Mas quando ele foi finalmente expulso, a graça então que ele negou por tantos anos, já não podia mais alcançá-la porque ele estava longe desta graça. E ela diz mais ainda: após os anjos serem caídos deixarem o céu, não havia possibilidade de esperança de redenção para estes que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu. Tinham visto a terrível majestade de Deus, e em face de toda esta glória ainda se rebelaram contra ele. Não haveria novas maravilhosas exibições. Então, o Sr. Wright está nos dizendo que depois da expulsão, por milhares de anos Deus esperou pacientemente. Não havia mais condição deles serem readmitidos, porque eles se colocaram tão distantes da graça de Deus, que eles mesmos se tornaram completamente endurecidos em rebelião para com esta graça. Havia lei no céu, havia graça no céu. É isso que a lição está nos ensinando hoje.